E aí, pessoal, estamos de volta. Mais um episódio aqui do nosso Nutrologia Cast. Hoje optamos por trazer uma pessoa que viveu na pele todas as angústias, dores. Viveu não, vive na pele todas as angústias e dores do processo de emagrecimento, da mudança de estilo de vida. Começou como paciente, hoje se tornou um amigo, por isso que ele está aqui hoje com a gente. Profissional, trabalha com pressão, como todo mundo trabalha com pressão hoje, trabalha numa mineradora, ou seja, muita pressão, muita meta, descontava tudo na comida. E aí, esse nosso amigo Álvaro Vinícius. Meu querido, para a gente começar, para as pessoas conhecerem você, se apresente, diga com o que você trabalha e aí para a gente começar o nosso bate-papo. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Álvaro Vinícius, eu sou engenheiro de Minas, trabalho na mineração Caraíba, hoje Aero Brasil, né? Ela mudou de nome. Tenho 42 anos, como o Gilberto comentou, sou gerente de operações lá da mina de Vermelhos e da mina de Surubim. Muita pressão, muita meta para ser cumprida, metas desafiadoras. A nossa jornada de trabalho sempre acaba passando do nosso horário de trabalho, mas é como a gente sempre diz, sempre você encontra um tempo para cuidar da saúde. Ou seja, acordando mais cedo, ou chegando mais tarde e não deixando. O que você não pode é deixar de se cuidar. É verdade. Então, para que as pessoas conheçam sua história, Álvaro, e entendam por que você chegou aqui, vamos começar do começo. Conte como foi que chegou, né? Aquela camisa amarela, daquela foto que a gente tirou logo no início. Quanto tempo foi? Que eu lembro que você me disse que era atleta, treinava, e aí me conta justamente aquele período que você deixou de ser atleta e começou a ganhar peso, até o momento que você teve o estalo. Eu casei em 2012, né? Como você bem comentou, eu sempre fui praticante de esporte, de atividade física, sempre gostei de musculação. E aí, posterior ao casamento, a gente acaba dando uma descuidada, né? Mas isso não foi o meu ápice, né? Eu trabalhava numa outra empresa, numa outra mineradora também. E aí acabei me descuidando um pouco das atividades físicas, né? Colocando sempre a desculpa, né? Porque, na verdade, são desculpas que a gente cria para a gente mesmo de fazer atividade física e da educação alimentar. E não estava conseguindo lidar com essas pressões e, como você bem disse aí, você acaba descontando na alimentação, né? Acaba sendo uma fuga. Então, eu me descuidei bastante e há 2 anos atrás, né? Que foi quando eu tive a satisfação de lhe conhecer, como você bem disse. Você passou a ser um amigo meu, né? Quando eu vou no consultório, a gente conversa outros assuntos que não tem nada a ver com a nutrologia. Que me deu um start, assim, de me cuidar, né? Eu estava me sentindo toda hora cansado, acordava praticamente ali na hora de tomar um café para ir trabalhar, ia brincar com as minhas filhas, né? E sentia cansaço, indisposição, sempre cansado. E um dia eu comentando com um colega meu que estava querendo procurar uma pessoa, um nutrólogo para me acompanhar, essa pessoa indicou o Gilberto, que já vinha acompanhando, já vinha fazendo tratamento com o Gilberto. E por coincidência, uma amiga de minha esposa, né? Que é a esposa do Calil, que Lívia comentou que eu estava querendo emagrecer, também veio com o nome do Gilberto. E aí casou, eu tenho que marcar uma consulta com esse rapaz, eu tenho que conhecer ele, para iniciar esse processo aí, tentar voltar, né, ao que eu era antes, né, sempre praticante de esporte, de atividade física. Então, assim, as minhas filhas e também as broncas de um amigo meu, né, tem um amigo meu, Denis Sogalo, que um dia lá na colega de trabalho e de faculdade e tudo, disse, bicho, tu tá... Até usou um termo assim, tu se cuida, quer deixar a mulher viúva, e aí foi aqueles starts, né, que dão na gente pra gente de fato se cuidar, né? A questão da estética, tudo é tudo uma consequência, mas a questão da saúde é o principal. Então foi isso que... E o interessante dessa história que é aquele que a gente já conversou, né? Quando você está inserido no processo, você não se enxerga necessitando da mudança, né?
Aí quando alguém vem de fora e meio que bota o dedo na ferida, assim, cara, olha pra isso aqui, bicho. O cara novo vai deixar aí 2 meninas, a esposa, jovem desse jeito, aí quando o cara tem aquele estalo e diz, caramba, preciso mudar de vida. E você ainda tem um fator que é teu irmão, né? Positivo. Eu tenho um histórico familiar bem, assim, bem perigoso, né? No sentido assim, meu pai, ele é diabético, meu pai é hipertenso, meu pai já teve câncer de próstata, é uma pessoa que nunca teve muito zelo pelo cuidado. E meu irmão, em 2008, né? Ele estava com o mesmo peso, né? Que eu estava quando eu fui para o seu consultório, que era 122 quilos, né? E meu irmão, de uma maneira, né? Uma decisão que ele tomou, partiu para a cirurgia bariátrica, né? Fez a cirurgia bariátrica e a cirurgia complicou. Meu irmão ficou internado cerca de 1 ano quase no hospital. Putz. Estado grave, gravíssimo, quase morreu. E assim, eu criei como dizer assim, um medo, um pavor por cirurgia bariátrica, né? Então, quando eu cheguei nesse peso, aí as pessoas que nada, faça bariátrica, é mais fácil, é mais prático. E eu disse, não, eu vou fazer dieta e vou voltar ao meu peso sem precisar fazer bariátrica. Porque quando você opta pela bariátrica, você sai de uma possível doença para se tornar uma pessoa com a saúde bem fragilizada, porque você tem que fazer suplementação, tem que fazer uma série de Troca um coisas. problema por outro. Então eu queria voltar mesmo à vida saudável de maneira assim, com atividade física incluída na minha rotina, né? Que é uma coisa que as pessoas às vezes acham que fazer atividade cansa. Para mim não, atividade física é que me dá energia para eu Que relaxa. Que relaxa. E aí, cara, assim, a sua história eu acho interessante porque é uma história bem real. E 40 anos, grande peso. 42. 40 é verdade. 42, grande peso, 2 filhos, pressão do trabalho, porque o interessante é que a gente ouve no consultório aquela velha história que, pô, trabalho. Todo mundo trabalha muito, véio, hoje em dia, né? Assim, e o seu setor é um setor que exige muito, alta periculosidade pela especificidade do seu próprio trabalho. E aí tem uma outra coisa. O que foi, assim, de gatilho, não gatilho, mas quais foram os grandes muros que você teve que saltar, né? Os grandes desafios do início? Foi muito mais você contra você ou situações externas que dificultaram o seu início e até mesmo você buscar o tratamento, você fazer o tratamento naquela fase inicial? Na verdade, foi mais um desafio comigo mesmo, né? Eu sempre fui muito disciplinado, assim, com algumas questões. Por exemplo, desde que eu comecei o tratamento com você o ano retrasado, né, ano passado, eu sempre fui uma pessoa que bebi muito pouco, né? Bebida alcoólica. E quando eu comecei o tratamento, eu parei mesmo de beber. E eu continuo indo para festas, eu continuo me divertindo. Réveillon, fiquei até 6 horas da manhã, 8 horas da manhã com a turma lá, me divertindo sem precisar beber. Então, assim, muito disciplinado, as pessoas insistindo ali, beba, pai, pô, você não consegue se divertir sem beber? Eu disse, rapaz, eu consigo. Então, assim, eu sempre tive essa disciplina, né? Mas o grande muro mesmo, o grande desafio que eu tive é você voltar, né, a fazer atividade física, né? Você mudar seu hábito. A gente sabe, esses alimentos que engordam, eles são muito atrativos, né? São bons. E a gente não deixa de comer eles, não. Exato. Só que hoje você dosa, se você come um pouco a mais disso, no outro dia você dá uma aumentada naquela atividade física. Então, para mim, isso foi um dos grandes muros, foi eu me educar, porque eu estava comendo bastante, né? Eu ia almoçar no refeitório da empresa, quando eu botava meu prato, estava gigante, né? Então, foi me reeducar nas quantidades, voltar a fazer as atividades físicas, porque no início, de fato, você sente dores, você sente preguiça de ir, tem que acordar cedo para ir. Por exemplo, minha rotina mesmo eu acordo 4h40 da manhã e vou fazer atividade 5 horas da manhã. Ou vou correr, ou vou para academia, porque é o tempo que eu tenho. Então, isso no início, para mim, foi muito difícil. Eu quebrar, às vezes eu ia para academia com sono, morrendo de sono.
Só que depois que o seu organismo entende que aquilo ali está lhe fazendo bem, se você não for, é que você fica... Quebrado. Então, isso para mim foi essa virada de chave. Mudança de alimentação, mudança de hábito, mudança de rotina. Foi uma luta que você tem inicial ali, mas depois que você supera, é sucesso. Uma coisa que você falou que é interessante os alimentos que mais engordam são, por exemplo, os ultraprocessados, né? São mais atrativos. E eles são feitos para ser assim. E aí, muita caloria, muita gordura, muito açúcar, muito sódio. E aí termina sendo mais atrativo mesmo. O fato é uma coisa que você é meu paciente há muito tempo, você aprendeu exatamente o que eu prego no consultório, que é você não precisa deixar de comer. Você só tem que equalizar o que você faz, ou seja, o seu gasto com a sua ingesta. Não é o alimento mais saudável. Mas se você, eu quero comer uma batata frita hoje, suas filhas, crianças, eu quero comer uma batata frita com minhas filhas, quero tomar um sorvete com minhas filhas. Você não tem um impeditivo. É que isso também é uma coisa que eu ouço muito do consultório. Mas nunca mais eu vou comer um hambúrguer com minhas filhas. Não, você é a prova de que pode. Só que no outro dia você acorda 4h40 e vai correr. E é justamente o que eu brinco no consultório, dizendo, você não enche o tanque do carro para deixar o carro parado na garagem. Você enche o tanque do carro para o carro andar. Então, assim, você come, mas no outro dia você vai e segue sua vida. Com relação a isso, quais foram, assim, se você pudesse dizer, caramba, bicho, tiveram alguns momentos que foram bem difíceis, assim, para manter a rotina, ou do início, ou até hoje, quais são os momentos, assim, que você para e diz, caramba, até hoje isso ainda é um pouco difícil, assim, eu tenho que ficar esperto com relação a isso. No início, né, quando a gente começou lá o tratamento, a medicação, né, que... Pode falar o nome da marca da... Fale a medicação, mas não fale a marca. eu tomei um remédio, né, que ele controla o apetite, né? Isso. Que foi uma das coisas que, como eu falei no início, eu tava com uma fome meio exagerada, né? Até por conta dos gatilhos do trabalho, né? Como a gente fala, os estresses, acabou você compensando no alimento. Como também da atividade física, né? Eu até já comentei com você, a atividade física comigo, ela é meio que terapêutica, né? Quando eu estou estressado, eu vou dar uma corrida, eu sinto que meu estresse diminui bastante. Meu apetite, minha fome também regula. Então, E a compulsão. A compulsão. Você falou a palavra-chave. Então, quando eu comecei a tomar essa medicação, ela me reeducou, né? Eu passei a comer menos. Você tem que ser forte, porque ela de fato causa enjoos, né? Você tem bastante náusea, principalmente quando você vai lá e exagera na comida. Mas ela, associada a uma mudança de vida, né? Que é o principal. Porque às vezes as pessoas elas ficam presas a essa medicação, né? Ela acha que a medicação é milagrosa. Eu vou tomar e vou emagrecer. Ela, de fato, emagrece mesmo. Mas ela é uma oportunidade de você mudar seu estilo de vida, mudar toda a sua forma de ingerir um alimento, voltar a fazer atividade física, para você não se tornar escravo dessa medicação. Então, esses enjoos, assim, tem algum momento que você, vou parar de tomar essa medicação, vou parar de tomar esse negócio, mas depois que você salta essa etapa, começa a ver a perca de peso, né? Que você perde peso mesmo, você sendo disciplinado, você perde peso. E associando essa perca de peso a uma atividade física, que pode ser a que você goste. Se você gosta de musculação, faça musculação. Se você gosta de crossfit, faça crossfit. Se você gosta de corrida, que hoje é a minha paixão, vá correr, vá fazer. Associe, não fique dependente do remédio. O remédio é apenas um gatilho ali para você. Eu costumo dizer, você certamente deve ter ouvido eu ter dito isso em algum momento das nossas consultas, que medicamento ele serve como ponte e como muleta. Né? A ponte te leva de um lugar para o outro. A muleta, ela te sustenta. Quando a gente tira, cai. E essas medicações mais novas, elas meio que criam a ilusão na cabeça do paciente de que, eu posso vacilar e depois eu vou lá, compro uma canetinha daquelas e resolvo o problema. E que não é verdade. Você é a prova viva
de que não é verdade. Porém, ela é um medicamento extremamente potente no sentido de que quando você está disposto a mudar seu estilo de vida, e aí você consegue até o resultado mais rápido com ela e mais eficiente. E isso é que as pessoas não entendem. As pessoas acham que, não, eu usei a medicação e depois com 6 meses eu ganhei tudo de novo. Aí eu sempre faço a mesma pergunta. Você voltou a fazer o que fazia antes? Aí, claro. Então não tem como não deixar de ter o mesmo resultado. Né? A gente voltou a ter as mesmas variáveis na equação, o resultado da equação vai ser o mesmo. E isso é muito difícil das pessoas entenderem, que a medicação é um momento de transição. E se você não entender que aquilo é um momento de transição, você vai ficar nesse looping eterno. Perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso, perde... E é sempre uma insatisfação, sempre aquilo que você falou no início. Uma fadiga que você não sabe de onde vem, sabe, assim, um cansaço, um raciocínio mais lento. É impressionante como boa parte das queixas são similares a todos. É uma fadiga excessiva, um sono excessivo, por mais que a pessoa durma, vai ficar falando que, caramba, não, dormir, mas aí o sono não é reparador, por várias coisas, tipo, o paciente obeso, ele faz a apneia do sono mais do que o paciente não obeso. Então, assim, provavelmente tem a apneia do sono, tem um sono ruim, o cara que é obeso tende a comer muito, como você falou, que é no refeitório, e aí botava aquela montanha de comida. E aí, meu amigo, você dorme com a barriga desse tamanho, você não dorme bem. É um fato. É um fato. Tanto que são coisas que eu pego muito no pé dos meus pacientes. Atividade física, comida, em primeiro lugar, atividade física e sono. Porque com sono e atividade física eu consigo gerenciar o estresse. Porque hoje é quase impossível a gente viver sem estresse. Mas o cara que dorme bem e faz uma atividade física, como você mesmo falou, ele modula meu estresse. Então eu consigo modular o estresse do cara, porque não tem como, só se o cara virar um eremita, for morar nas montanhas, aí ele deixa de ter estresse, mas mesmo assim ainda vai ter alguma coisinha lá, um mosquito para picar ele, uma coisa. E alimentação. Então isso é a base, é o lastro, é o que tem que ser feito e bem feito. O resto, ele vem para potencializar justamente os efeitos disso. Inclusive a própria bariátrica. Eu sempre digo aos meus pacientes, o emagrecimento, ele consiste de duas coisas. Ou você vai comer menos, ou você vai gastar mais. Como é que eu faço isso mais rápido? Potencializando os dois, comendo menos e gastando mais. Porque é termodinâmica. Você é engenheiro, você sabe disso. É termodinâmica. E é física, é matemática. Então, não tem como a gente burlar isso. Então, ou o paciente come menos, ou ele gasta mais. Então, eu vou trabalhar justamente nesses dois pilares. Lógico, o fato da gente, ser humano, a gente tem viés. Quais são os viés? Paciente doente, eu tenho uma alteração, usou alguns medicamentos, corticoide piora isso, paciente tem alguma queixa, uma absorção ruim de alimento. Então, eu vou fugir um pouco disso, mas basicamente é isso. Porque é caloria, é termodinâmica. É o que entra pelo que sai. Ponto. Muitas variáveis estão no meio, mas basicamente é isso. É o que entra pelo que sai. E aí, quando a gente consegue equalizar isso, funciona e funciona muito bem. Muito, muito bem. E o grande exemplo é você. Estresse, trabalho estressante, filha pequena. Ainda tem um detalhe com relação ao seu estresse, né? Que é em outra cidade. Ainda tem isso, né? Que eu passo praticamente a semana toda longe da família, tendo que fazer comida, né? Que às vezes também é outra coisa. Porque eu não tenho tempo para fazer comida. E lá, quem faz improvisa as comidas sou eu que faço. As comidas do café da manhã e do jantar. Do almoço eu como lá no refeitório da empresa, né? Mas o jantar e o café da manhã quem faz sou eu. Então... Na verdade, as pessoas criam desculpas, né? Eu também criava as minhas desculpas, né? Falta de tempo, fazer comida, chegava cansado. Então, tudo, na verdade, é desculpa. Eu sou meio que radical. Isso aí, quando a pessoa fala que eu não tenho tempo, acorde cedo. 5 horas da manhã, vá pra academia, se é que você não tem tempo de fazer de manhã. É porque não é uma prioridade. Não é, até a pessoa entender que aquilo é uma prioridade para ela, leva um tempo. Que aí ela, caramba... Essa semana vai ser pesado. Deixa eu adiantar aqui as comidas da semana. Ou então, caramba, vou usar o remédio porque eu estou comendo no refeitório, então com uma quantidade de calorias menor.
E aí, esse é o jogo que a medicação faz. Faz você fazer uma ingesta menor. Então, assim, putz, não tem muito o que fazer aqui. Vou ter que comer isso aqui mesmo porque é o do refeitório. Mas você faz uma ingesta menor. Então, a gente entra naquele outro patamar do comer menos. Pô, fiz uma ingesta menor, não comi o que deveria comer, então vou gastar mais. E é esse raciocínio que boa parte das pessoas não tem, que realmente é o divisor de águas. Você começou a dormir bem, começou a se exercitar, começou a comer bem. Pronto. Muito mais energia você tem hoje. Muito mais. E o que você falou aí da questão da medicação associada à disciplina, é um tratamento. Então, as pessoas têm que levar a sério esse tratamento. A gente, em 3 meses do tratamento, eu perdi 26 quilos. Isso. Então, aí, por que você conseguiu perder 26 quilos? Pô, leve a sério. Se eu gosto de beber, dê um tempinho ali naqueles 3 meses. Não precisa radicalizar como eu radicalizei, né? De parar de beber. Mas, naqueles 3 meses ali, siga o que o médico passou, tome a medicação, beba um pouco menos, que você vai ter sucesso. Agora, o que as pessoas fazem é, nesse momento que está fazendo tratamento, quer ter praticamente a mesma vida que tinha. Aí pode até emagrecer, mas talvez não chegue no resultado ali. E depois volta. Então, eu dou esse conselho para as pessoas que eu sempre converso, que, durante esse período que você está fazendo tratamento, se dedique, seja disciplinado, ingira um pouco menos de gordura, mude sua alimentação, bebida, se você gosta de beber, diminua um pouco, mas siga, não tente fazer não, porque aquela virada de chave ali, quanto mais rápido você fizer, você vai ver que você parece que dá um ânimo diferente, sua autoestima melhora, tudo, aí você começa a fazer aquilo ali que você nem percebe. É impressionante isso. De estratégias, quais foram as estratégias assim que você usou? Você mora fora, né? Você não mora aqui na cidade, trabalha fora. E quais estratégias ali funcionaram melhor para você, para facilitar a sua vida e deixar a coisa um pouco mais tranquila para você nesse momento, no início, né? Que é o momento mais difícil para todo mundo. Voltando pro início ali das estratégias, é o que eu sempre falo para alguns amigos e a grande maioria das vezes eu sempre indico você, né? Mas eu entendo que primeiro você procurar um profissional da área, um profissional bom, um cara que seja responsável, porque o que a gente vê hoje, Gilberto, desculpe até a franqueza, é alguns profissionais passando muita droga, muita coisa pro cara já ficar já forte, e as pessoas procuram para isso, né? A gente sabe também que as pessoas querem hoje ter o corpo da moda. Então, o atalho. Então, eu sempre falo, procurar um profissional competente, um profissional gabaritado. Depois, se você gosta de alguma atividade física, você procurar um profissional também. Eu mesmo gosto de corrida, eu tenho um profissional, um educador físico, que ele passa as planilhas de treino para mim. Eu não saio fazendo... Até esse colega meu que me deu a bronca dele, ele fala, a gente não corre, a gente treina. Então, procurar um profissional também da área, ou um professor de musculação, de crossfit, procurar uma academia que seja conceituada para que você faça a atividade de maneira correta e depois não venha a ter lesão. E você ter na sua casa, né, como eu fico lá em Curaçá, no alojamento da empresa, eu sempre procuro ter alimentos saudáveis, né? Uma batata doce, que é um alimento que eu gosto, cuscuz, que a gente, como nordestino, não deixa de ter, né? O aipim, e sempre a proteína associada, né? Um frango, um ovo. Então, eu procuro deixar esses alimentos sempre em casa, né? Para que você não caia na tentação ou que chegue com fome, e deixar eles já pré-preparados. Também é uma estratégia que eu também gosto de adotar, de deixar eles já mais ou menos prontos, porque às vezes você chega agoniado, tô com fome, e aí já aquela demora de preparar. E a velha lancheirazinha dos lanches, né? Que eu sempre... Uma coisa hoje que eu tenho essa disciplina, para onde eu vou, eu tenho uma sacolinha térmicazinha com frutas, com castanha, amendoim, para poder, nos momentos assim que a fome aumenta assim por alguma coisa, você vai lá e come uma fruta. Então, eu adotei isso também como estratégia, ter essa marmitinha com as frutas para enganar ali naquele momento que você tem de fome, ou às vezes tá aquele estresse ali do trabalho, a fome,
você vai lá e come uma fruta. Então... Que isso aí é interessante, isso aí que você falou, porque a gente não deixa de sentir fome. A gente não deixa na hora do estresse, ter vontade de comer uma coisa doce, um negócio. Né? A gente só escolhe melhor. A gente só escolhe melhor. E é o que você aprende, né? Fazer dieta não é passar fome, né? Exato. A gente tem alimentos aí que você... Tem um negócio mesmo interessante que eu gosto de olhar na internet, quando o cara compara um pacote de salgadinho com... Pô, você pode comer lá, teve uma vez que eu vi 12 pães. Quem é que aguenta comer 12 pães? Agora um pacote de salgadinho, o cara come 2, 3, 4, 5. Então, hoje é uma das coisas que eu também faço muito isso. Existem hoje alimentos que eu não consigo mais comer. Por exemplo, eu adorava cachorro-quente, eu não consigo mais comer cachorro-quente. Eu li tanta coisa sobre a salsicha que não consigo mais comer. A esposa faz lá com as meninas, mas eu não consigo mais comer. É impressionante. Rapaz, falar em esposa, família, bicho, pesou muito, não pesou não? Durante o processo. Positivo. Você vê suas filhas, né, crescendo e você assim, sem aquela disposição, sem aquela vontade de fazer as coisas com ela. E você, pô, apesar de estar com 42 anos, é novo, né? Pra geração passada nossos pais, 42 anos já era coroa. Hoje você vê as pessoas com 70, 80 anos fazendo atividade física. Então, essa questão da brincadeira com minhas filhas, de estar à disposição, isso é uma coisa que me preocupava bastante. E do futuro, né? Eu acabei tendo filho um pouco mais tarde do que geralmente as pessoas têm. Então, a preocupação de, pô, será que eu vou chegar a ver minha filha se formando? Então, será que daqui a 60 anos, como é que eu vou estar? Será que eu vou estar parecido com meu pai? Como é que vai estar meu estilo de vida? Então, isso pesou, né, essa questão. E eu disse, rapaz, eu tenho que mudar minha vida. Eu não posso ficar eu quero ver minhas filhas se formarem, quero ter uma vida, envelhecer com saúde. Então, foi assim uma virada de chave que eu disse, rapaz, eu tenho que sair desse fundo do poço e levar água lá para as pessoas beberem. E o interessante quando a gente tá envolvido na situação que a gente não enxerga, né, cara? A gente não enxerga. A gente fica colocando obstáculos. Porque você não sabe como é a minha vida. Eu trabalho muito. Eu não tenho tempo para nada. Geralmente é sempre as desculpas que você... Geralmente eu ouço mais ou menos as mesmas coisas. E aí eu perguntei disso da família porque nas nossas conversas eu sempre percebi que é um ponto crucial e muito forte para você. Essa questão da família. E eu já vi que foi uma das coisas que serviu como alicerce para mudar a sua mentalidade, né? E aí eu leio uma curiosidade, que aí veio você, depois veio sua esposa e meio que mudou todo mundo assim de uma vez só, né, velho? Positivo. Você acaba influenciando, né, as pessoas, né? A esposa se influencia e as pessoas que estão ao seu redor, né? Depois que eu comecei a consultar com você, com certeza veio algumas pessoas que... As pessoas veem você tendo um resultado positivo e você começa a ser espelho para essas pessoas, né? Isso foi uma das coisas que me motivou. Eu tenho um Instagram e postar coisas no Instagram. Não foi para me enaltecer ou para poder fazer propaganda de mim, mas e sim ser uma pessoa inspiradora para aquelas pessoas, incentivar as pessoas que estão com dificuldade de perder peso, né, obesas, e que querem emagrecer, que é possível. Então, assim, isso, eu conversando até com minha esposa, eu falei, rapaz, vou postar no Instagram todo esse processo, mostrar para as pessoas que elas são capazes. Todos somos capazes. Eu não sou melhor que ninguém. E eu acho que se a pessoa se dedicar, se a pessoa seguir todo o protocolo, a pessoa consegue perder peso. Então, assim, e pessoas lá do trabalho vieram, consultaram com você, outras pessoas do trabalho chegar para você e dizer, pô, velho, você foi fonte inspiradora para mim, para dar esse start. Pô, isso para mim é motivo de alegria, de orgulho, saber que eu fui inspiração para algumas pessoas, assim, e as pessoas mudarem o seu estilo de vida. E sempre que eu vou lá nos DDS com o pessoal do trabalho, eu sempre falo, porque tudo hoje que você faz, e quando você vai para uma consulta médica, tudo está associado à obesidade, é impressionante. Hoje, lá na consulta, né, eu fui para o urologista hoje, ele perguntou logo,
como é que estavam meus exames, eu falando para ele que tinha perdido peso, sei que ele, a obesidade é fator de risco para câncer de próstata. Isso. Você vai no outro, obesidade. Então, assim, algumas pessoas hoje criam achando que é um preconceito contra a pessoa gorda. Jamais, não é um preconceito. É que a gente sabe que a obesidade é uma doença e precisa ser tratada. E a obesidade está associada a várias doenças, várias e várias doenças. Então, a gente não está falando aqui de questão de estética, de ter um corpo, que a gente sabe que tem pessoas magras que são doentes. Exato. Mas a pessoa ser obesa, ela já tem uma predisposição grande para ter doença. E o interessante disso que você está falando é que hoje, acho que foi no censo desse ano ou do ano passado, 25% da população, ou seja, 1 em cada 4, meu amigo, brasileiros estão sobrepeso e obesidade. 1 em cada 4. Então, assim, não tem como deixar isso passar. Não tem como não tomar uma atitude assim, sabe? E hoje a gente tem uma perspectiva de viver mais e de viver melhor que a gente está jogando fora por conta da obesidade. Então, assim, você falou uma coisa interessante que eu falo muito também no consultório, na mesa rodas de amigos. Eu não sou contra a pessoa gorda, eu sou contra a obesidade. Completamente diferente. É completamente diferente. Por quê? Porque eu sempre fui obeso. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil de manhã você levantar e caramba, dói tudo. Quem não é, quem nunca foi, não sabe. E principalmente, eu acho que boa parte desse preconceito se criou em cima da pessoa gorda justamente por conta disso. Porque o cara não sabe as dores que ele está passando. Eu sei, porque eu sempre fui obeso. Cheguei a 135. Então, assim, eu sei o que passa na cabeça do meu paciente. Eu sei o quanto é difícil. Mas sei também que é possível. E você é a prova disso. Né? E assim, eu gosto de contar histórias como a sua. A minha eu deixo de lado, porque às vezes o paciente pode dizer, tá falando isso para me dar um gás, me dar uma motivada. Então, assim, foi por isso que foi importante trazer você aqui. Porque a sua história é igual à minha. Um dia você acorda e diz, não, eu não quero isso mais para mim. Só que é pro resto da vida. Então, assim, uma vez obeso, você vai ter aquela cabeça da obesidade pro resto da vida. Então, você vai olhar pro doce e vai ficar ali querendo comer, não um pedaço, mas querendo comer a bandeja toda. É o que um amigo meu, a gente conversa muito, é a cabeça de gordo, né? Exato. Se você não muda esse pensamento de se reeducar, de tudo, exato, você vai chegar lá para comer vamos dizer, um pão. Você vai querer comer a padaria toda. A padaria toda. Exato. Então, e aí é uma outra coisa também que eu bato muito, né? Que eu digo assim, você não precisa necessariamente deixar. Que foi justamente o que você falou. Pô, velho, você bebe muito? Dá uma desacelerada. Você come muito doce? Dá uma desacelerada. Você toma muito refrigerante? Dá uma desacelerada. Pô, mas é difícil. É difícil. E é difícil porque tem um mecanismo cerebral da gente que coloca a gente naquele ciclo. Porque a gente fica naquela recompensazinha da dopamina. O doce vem, serotonina, dopamina. Aí você tá ali estressado, pilhado. Seu cérebro diz, já sei o que faz para resolver isso. Vai um docinho. E aí, só que você não vai comer um docinho. Você come uma barra. Eu sempre digo isso para os pacientes no consultório. Olha, se você não é capaz de comer um tabletezinho de chocolate, uma bala, não coma nenhuma. Ele tem essa teoria. Não coma nenhuma, meu amigo. Porque aquilo ali vai acender uma chama dentro de você. Seu cérebro vai dizer, opa, é isso que me dá prazer. É isso que me conforta. Quero mais. E aí coloca você naquele loop. E aí você come, tem aquela liberação de dopamina de prazer. Aí você fica angustiado porque comeu. Se arrepende, angústia. Aí seu cérebro faz, já sei o que me tira da angústia. Mais comida. Mais dopamina, prazer, arrependimento, angústia. E aí você entra numa espiral negativa que você, até ter consciência e sair dela, dá muito trabalho. Certeza. E eu acho que assim, as pessoas elas têm que criar alternativas, né? Por exemplo, você gosta de chocolate. Mude. Pega um chocolate amargo que tem menos. Você vai ver que você vai comer, você não vai aguentar comer a barra toda. Vai lhe satisfazer,
vai lhe saciar. Você não vai precisar comer 2 barras. Então, assim, eu acho que essas alternativas de você mudar, um chocolate que seja mais amargo, uma outra comida que você goste, um biscoito, troque por um biscoito mais saudável. Então, essas mudanças eu acho que ajuda muito. Uma outra coisa que eu falo muito para o paciente que está começando é o seguinte: caramba, se você gosta muito de um doce, bota o doce no pós-treino. Mas treina primeiro. Treina primeiro. Quando você termina o treino, porque a atividade física ela tem aquela sensação de prazer que ela dá após, aí você vai terminar o treino e você vai olhar para o doce assim e vai dizer, não tô afim. Sabe? Então, assim, eu sempre digo isso para o paciente. Mas é porque eu sou uma formiga. Não tem problema, amigo. Bota o doce de pós-treino. Essa estratégia vai te ajudar muito. E aí você vai ver que você não está afim do doce. Você está afim daquela sensação gostosa que o doce dá para você. Daquela, que massa, que bom, que sensação prazerosa. Só que quando você bota isso como pós-treino, a atividade física já te dá essa sensação. Então você começa a não ir mais buscar no doce. Ou no refrigerante, ou seja lá onde for. E aí eu sempre digo aos pacientes, não tem problema. Mas eu como muito pão. Não tem problema, bota depois da atividade física. Aí o pão, seu povo... Bota um pão integral. Então, E aí você vê que... mas eu tenho que fazer atividade física. Querido, entenda. A gente vai trabalhar em 2 pilares. Aumento do gasto e diminuição da ingesta. Ou você come muito pouco, porque seu gasto é pequenininho, ou você aumenta o gasto, que aí você consegue comer mais. Você não gosta muito de doce? Bota depois da atividade física. E é certeza. Eu mesmo, às vezes, quando eu chego do trabalho assim, aí chega com aquela fome, aí eu, não, vou comer não, porque eu já tenho o costume de, por exemplo, malhar de manhã sem comer nada, né? Só tomo ali os pré-treinos e vou. Quando eu volto da academia, parece que a fome... Aí, às vezes, não vou dormir sem comer nada, aí tomo uma proteína, pronto. É isso que, justamente, o cérebro fica trabalhando para isso. Justamente para isso. E aí eu sempre uso isso. Isso é uma das estratégias que eu gosto muito de usar com o paciente no consultório, para entender que, caramba, veja, você não precisa tirar o doce. Só bota ele como teu amigo, cara. Bota como teu amigo. É difícil com álcool. Álcool é bem difícil. Porque a galera quer, o cara não quer tomar uma dose de uísque, o cara quer tomar a garrafa de uísque. E aí entra num viés perigoso porque o álcool, além de tudo, ele faz com que seu organismo guarde a comida. Então, assim, entrou muito álcool, o organismo, a gente vai ter um pico de insulina, e aí ele vai pegar ali uma parte da comida, ou mesmo do próprio álcool, e vai estocar como gordura. Então o álcool já tem um viés perigoso. Aí o que é que eu digo? Diminua. Ou troque a bebida. Se cerveja você bebe uma caixa, troque por um vinho, troque por um uísque, você vai com certeza beber muito menos. Então essas pequenas estratégias do dia a dia ajudam muito mais até mesmo do que a própria medicação que você usou. A medicação ela serve como um start. E ela consegue catapultar os resultados, né? Ela vai pegar um cara que está ali perdendo 1 quilo por semana, 1 quilo e pouquinho, e vai aumentar isso. Assim, eu tenho pacientes que perdem 3, 4, 5 quilos por semana. Você foi um cara que chegou muito próximo disso. Em 3 meses você perdeu 30 quilos. Então você perdeu 10 quilos por semana. Foi uma mudança radical. Ou 10 quilos por semana, não, 10 quilos por mês. Por mês. Né? Você perdeu 10 quilos por mês. Então, assim, é um resultado excelente, mas principalmente porque você entendeu a mensagem que eu tento passar no consultório, que é justamente essa. Usa a medicação como uma ponte. E ela vai acelerar e muito os seus resultados. Foi justamente o que aconteceu com você. Depois que eu fiz que você passou os exames, que é outra coisa muito legal que você tem, que às vezes algumas pessoas podem... Você sempre... Todo o seu trabalho é baseado nos exames, né? Como é que estão os exames do paciente. Eu acho que desde 2011 que eu não conseguia no meu exame dar gordura no fígado, né? E no último agora que eu fiz 0 de gordura no fígado. Então, assim, é um resultado muito bom, né? E a única coisa ruim, mas na verdade é ruim, mas é boa e eu gosto, foi que com esse emagrecimento eu perdi todas as minhas roupas. Todas. As calças eu perdi todas.
Mas é uma mudança boa, você mudar o guarda-roupa. E já teve roupas do emagrecimento que eu já tive que dar, porque já tinham ficado... Eu lembro que você me contou da história de uma farda, não foi? Foi. Que era uma camisa que não entrava, depois entrou e depois ficou folgada. Ficou folgada. Eu saí de calça 50 para calça 44. E tem calça que é 44 porque fica um pouquinho apertado nas pernas, mas na cintura é 42. Então, camisa que eu usava 6, hoje da farda eu uso 3. Então, assim, foi uma mudança geral, né? E como você se sente agora? Em comparação ao Álvaro, que chegou lá no consultório com 122 quilos. A autoestima muito boa, né? Não só pela questão visual, mas assim, você vestir uma roupa e se sentir bem. Uma coisa que eu sempre converso com um amigo meu, brincando com ele, falando que quando você tá acima do peso ali, gordinho, parece que você só consegue comprar roupa em lojas de marca, assim, lojas boas. Parece que a roupa... E quando você emagrece, você compra roupa ali na feira e a roupa cai bem em você. Então, essa sensação de você vestir tudo e não ter problema, pô, isso aqui ficou apertado, pô, isso aqui tá... É uma sensação boa, de prazer. A disposição, pô, hoje eu tenho uma disposição. Se acordar de manhã cedo vamos para tal lugar, pô, vamos para tal lugar, eu tô sempre disposto. E isso para mim foi uma coisa boa da bebida, porque hoje eu não tenho problema de ir para qualquer lugar, porque eu tô sem beber. Então, pode me chamar para qualquer aventura que eu topo. Então, isso aí foi um diferencial para a minha vida. E essa qualidade de vida, né? Essa sensação de estar sempre disposto, de estar superando seus limites. O ano passado mesmo, né? Era um sonho que eu tinha, foi de fazer uma meia maratona e conseguir completar eu ia falar sobre isso. Meia maratona. Então, para mim, foi... E fazendo um tempo bom, né? 2 horas e 5. E o interessante, depois que terminou a prova, eu saí com minha esposa para passear com as meninas, como se nada tivesse acontecido, né? Então... Como se tivesse caminhado 100 metros. 100 metros. Então, assim, agradecer, né? Eu tenho o personal lá que me acompanha, que é o Adila, né? Que é da assessoria, que passa sempre as planilhas. E a gente fez um trabalho muito interessante de corrida. E para chegar nos 21, bem preparado, e eu acho que foi sucesso o plano de treinamento, e eu sigo com ele, né, nessas corridas aí. Esse negócio que você falou de corrida é interessante porque é um dos esportes que eu incentivo muito. Porque não precisa de nada. Precisa de nada. Na verdade, você não precisa nem do tênis. Você não precisa de absolutamente nada, meu amigo, para correr. Então, assim, eu vou correr. Preciso de um tênis. Não precisa. A prova é que a gente vê boa parte daqueles atletas quenianos correndo descalço. Na areia. Então, assim, você não precisa de nada. E você pode correr em qualquer lugar. Mas eu não aguento correr. Tipo, você é a prova de que realmente não aguentava correr. Você tinha 122 quilos. Eu não conseguia correr 3 quilômetros. Quando eu comecei com... Do começo, como foi? No começo era os 3 quilômetros que eu corria e... Com 122 quilos? Mas eu não conseguia correr os 3 quilômetros. Andava 5 minutos e aí corria 2. Andava 5, corria 2. Foi assim que iniciou 3 quilômetros. E você vê que você vai evoluindo. E assim, a sensação de prazer de você ver a sua evolução, para mim, isso que é a grande motivação que as pessoas, não sei as outras pessoas, mas pelo menos eu, de superar os desafios. Isso é que me motiva. E o grande lance da corrida é que, tipo, você não tem um inimigo, né? É você. É você. Eu acho que o grande lance da corrida é esse aí. Caramba, tá frio. Mas a planilha hoje eu tenho que correr. Eu tenho que me superar. Exato. Aí quando você chega ali o primeiro quilômetro... Para mim, o primeiro quilômetro é terrível. Porque é aquecer, compassar a respiração com a paisada, sabe? E aí eu fico muito angustiado. Eu sei que quando eu venço o primeiro quilômetro, aí as articulações já estão aquecidas, a musculatura está bem aquecida e eu consigo correr bem. Mas o primeiro quilômetro, para mim, é terrível. E aí eu sempre digo aos pacientes, caramba, corre, velho. Corre, porque você não depende de academia estar aberta. Você não depende de equipamento.
Você não depende de absolutamente nada. E como você falou, perfeito. Você corre em qualquer lugar. Qualquer lugar tem uma rua. Eu tenho uma frase que eu brinco dizendo assim, porque eu viajo muito. Aí eu sempre brinco com os pacientes dizendo assim, onde você vai não tem chão, não? Aí os pacientes, tem. Por quê? Eu disse, então dá pra correr. É a primeira coisa que eu arrumo minha mala é o tênis da corrida e as roupas para fazer atividade física, né? Então, sempre eu boto lá, porque qualquer lugar que você for, vai ter sempre uma rua para você correr. Então, a corrida, eu acho que as pessoas que puderem associar, não vai ter E hoje em dificuldade. dia, antigamente era mais difícil, mas hoje em dia tem muito clube de corrida, tem muita prova de rua, Tem muito profissional profissional bom de corrida, corrida. sabe assim. E que até celular hoje você pega, tem uns aplicativozinhos que para iniciar, eu acho que dá para o cara iniciar ali. Que é o basicão, depois você vai para sua especificidade. Ó, vê lá se eu sou um cara que corre mais distância, um cara que corre mais velocidade. Mas para o início, para ajudar a mudar o estilo de vida e para acelerar o processo de queima de gordura, até os aplicativos de celular tem lá, contando o passo. Sabe? Então, assim, tem uns programazinhos bem tranquilos, que é exatamente isso que você começou. 2 correndo, 1 caminhando, 1 caminhando, 2 correndo. E aí você vai ajustando isso para a sua resistência. Não consigo correr 2 minutos. Corre 1 minuto, descansa 2, e aí você vai de acordo com a sua progressão. E hoje isso tem gratuitamente. Vídeos de profissionais ajudando você a iniciar a corrida. Porque senão o cara também condiciona o seguinte. Não, mas Álvaro tem um técnico de corrida. Não, você tem um técnico de corrida porque você queria correr 21. Então, não é verdade? Com certeza. Então, assim, é isso também que eu falo para os pacientes. Só, começa. Você não precisa de um técnico de corrida. Você precisa começar. Isso é o primeiro fato. Então, assim, se não consegue correr, caminha. Eu também gosto de andar de bicicleta, né? Então, aí as pessoas, para pedalar, quer comprar a bicicleta mais cara? Não, compre uma bicicletazinha inicial, o tênis, tem tênis de todo preço, né? Compre um tênisinho bom, começa a criar gosto, e aí depois você vê. Aí você vai se empolgar, depois vai querer comprar um relógio. Exatamente. Esses aí que você tem um bocado de função. Mas inicie, como você falou mesmo, é o start. Depois você vai ver que você vai colocando itens para melhorar a performance, vai se empolgando mais. Mas se você começa a associar tudo isso, vai chegar um ponto que você vai desanimar. Então, deixa para agregar isso depois que você estiver já num nível... E às vezes você descobre que não é corrida, é meu esporte. Eu gosto de bike. Pronto. Só que você já está com o hábito da atividade esportiva, você vai para bike. Ou então, não é corrida, é natação. Mas você já tem o hábito formado, você migra para natação. Não é nenhum desses, é musculação. Você já está com o hábito formado, você vai lá e migra. E você já entende que comer um pouco mais, precisa gastar um pouco mais. E aí, independente do esporte que você faça, você consegue fazer essa migração. Mas o start é que precisa ser dado. O início é que precisa ser dado. E tem até, inclusive, alguns trabalhos que mostram que o que aconteceu com você é cientificamente comprovado. Porque esporte ao ar livre, as pessoas tendem a ter uma paixão maior pelo esporte. Então, assim, correr ao ar livre, caminhada ao ar livre, as pessoas tendem a ter uma adesão maior. Então, assim, o cara... Por isso que eu sempre digo, começa caminhando. Ao ar livre, o cara vendo um passarinho, vendo ali não é... Porque você correr na esteira, há quem goste. Eu gosto de correr na esteira quanto correr na rua. Mas, tipo, não gosto, porque é aquela coisa monótona, parado ali na esteira, ar-condicionado, não sei o quê. Vai no ar livre, então. Sem problema, produzindo uma vitamina D, pegar aquele solzinho da manhã, sua musiquinha. Mas começa. Não precisa você começar correndo. Você não começou correndo 21. Não. Eu não conseguia correr 3 quilômetros, imagine. Meu amigo. Hoje, como você lida com a manutenção do peso? Como você faz esse equilíbrio, né? Porque, assim, é uma coisa importante também a gente falar para as pessoas que hoje você não fica naquela loucura de comer o pesou e tudo, né? Então, como você equilibrou isso? Como é que você hoje chegou nesse ponto de equilíbrio? Disse,
eu comi um pouco mais, vou gastar um pouco mais, comi um pouco menos, estou muito cansado, vou descansar um pouco o corpo. Como é que você faz isso no dia a dia? É um processo contínuo, né? Você tem que estar sempre vigilante, né? Não pode deixar a peteca que a gente fala, a peteca cair, né? Então, é um processo que você tem que estar sempre vigilante. Então, o que é que eu crio como rotina minha? Então, por exemplo, a gente tem uma prática lá no trabalho, quando algum amigo nosso vai sair de férias, a gente tem uma hamburgueria lá em Curaçá muito boa. E a gente, toda vez que alguém vai sair de férias, a gente vai lá e come hambúrguer. Eu como hambúrguer, eu como batata frita, como você falou, mas chega no outro dia de manhã, pô, eu estava programado para correr 5, vou correr 10. E vou malhar. Então, essas compensações que eu faço. Aí, pô, vou comer aqui, não vou fazer nada amanhã. Então, eu sempre fico me policiando. E alguns alimentos mesmo que eu tirei mesmo, de fato, da minha vida mesmo. São alimentos que eu sei que faz mal, não me faz falta tirar. Eu, por exemplo, chocolate mesmo, é uma coisa que eu sou tranquilo com chocolate, mas às vezes dá vontade de comer o chocolate, aí eu substituo por um chocolate amargo, para você comer ali na mesma hora já lhe satisfaz. Então eu sempre fico me policiando. Se por acaso eu exagerar ali num churrasco, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, no outro dia eu seguro a onda, como um negócio mais leve, minha alimentação durante o dia já é um pouco mais reduzida. Eu não deixo acumular não, tipo, passar 3, 4 dias chutando balde, hoje eu não consigo fazer isso. Meu cérebro já, você ontem exagerou, hoje você tem que maneirar. Então, é isso que eu faço e procuro sempre estar me policiando, mas não me privo de nada. Hoje, e o que eu consegui me educar foi as quantidades, né? Tem um colega meu que falava uma frase bastante interessante, que a gente tem que comer para viver, não viver para comer. E muitas pessoas, era o que eu fazia, eu estava comendo para viver. Não, eu tenho que... Estava vivendo para comer. Para comer. Exato. Então, e é importante que as pessoas façam isso, é se reeducar. Então, foi uma coisa que eu coloquei na minha... Tem algum tipo de comida, assim, alimento, que você descobriu que, caramba, isso aqui eu não gostava, mas hoje eu passei a gostar. Incorporei e passei a gostar. Ou alimentos que você meio que colocava assim de lado por não ser tão saboroso e que você incorporou na rotina e que você hoje acha assim, putz, isso aqui é muito bom e eu não comia tanto. Algumas frutas, né? Por exemplo, o melão, né? O melão hoje é uma das frutas que não pode faltar no meu cardápio, né? É uma fruta que tem baixa caloria. E hoje, pô, eu como um melão assim, é a coisa mais gostosa do mundo. Alimentos assim, eu nunca tive muita dificuldade assim. Gosto de tudo assim. E a questão do melão assim foi uma das frutas. Goiaba também era uma fruta que eu tinha um hábito pouco de comer. Morango também. Morango a gente tem uma teoria que acha que morango é bem calórico, né? Não sei se é porque é vermelhinho, bonitinho. Também eu introduzi também bastante o morango na minha alimentação. Então essas frutas assim foi... A questão do arroz também integral também. Hoje, por exemplo, lá no refeitório do trabalho tem salada, tem arroz integral, tem a opção também de grelhados lá. Então, eu acho que é aquele negócio, a gente sempre cria desculpa. Porque a comida de empresa tem lá, sempre tem a salada, sempre tem o arroz, então dá para você se fazer sua dieta ali. A gente tem que quebrar esses mitos que a gente próprio cria esses mitos para... Não tenho dúvida. Então... como você falou isso aí de salada, eu até brinco às vezes com o paciente, fala bem assim, eu não gosto de salada. Diz, amigo, eu também não gostava. Salada fosse bom, tinha rodízio de salada. Não existe rodízio de salada. A gente vai ter rodízio de carne, de sushi, de pizza, de hambúrguer. Mas de salada você não tem rodízio de salada. E assim, quando você aprende a comer a salada, ela vai se tornando, você vai incorporando aquilo como um hábito. E aí eu sempre digo aos pacientes, o grande lance da salada é o tempero. Se você botar só uma pitadinha de sal e um vinagre ali, uma hora, meu amigo, não vai descer.
E uma coisa interessante que a alimentação tem, quando você começa no ritmo, porque você vai se empolgando, né? Exato. Vai tendo a perca de peso, aí você começa, como eu parti para 21 quilômetros, musculação. E existem alimentos que de fato atrapalham o seu rendimento no treino. Que é uma coisa que é interessante, que você passa a comer menos esses alimentos por conta disso. Então, por exemplo, se você ingere muita gordura, no outro dia de manhã para você treinar, você se sente cansado, Isso acontece muito com álcool. O álcool. Por isso que as pessoas às vezes diminuem bastante a bebida, porque lhe prejudica no treino, aí você pode treinar no outro dia, pô, velho, que cansaço que eu tô hoje, pô, que dor muscular. Então isso ajuda bastante a você se reeducar, você começa, pô, velho, tem que comer amanhã um negócio mais leve, que amanhã tem um treino mais pesado, tudo. Então isso acaba mudando. E quando você vê o seu resultado, a sua disposição, você diz, pai, não quero mais comer isso aí não. Ou se eu comer, coma menos. Exato. E aí uma coisa que as pessoas me perguntam, mas daqui a 5 anos eu vou ganhar peso de novo. Você tem quanto tempo que já perdeu peso? Já vou fazer 2 anos que eu estou conseguindo manter o peso, né? Porque às vezes é até aquele negócio que eu fico preocupado quando eu vou lá pra consulta. Gilberto, meu peso aumentou. Aí quando você vê, não, rapaz, foi massa muscular, fique tranquilo. Porque fica aquela preocupação de... Pô, do número, né? Do número. Voltar pra casa dos 3 dígitos, né? Mas aí quando eu falo pra você, pô, Gilberto, mas no fundo eu sei que eu não engordei porque minhas roupas tá mais folgada. Aí você, não, rapaz, é massa muscular, fique tranquilo. Você tem alguma estratégia que você usa para manter ali a disciplina ou vai pela disciplina? Porque como você sempre foi atleta, né? Atleta tem um nível de disciplina mais alto do que a grande maioria das pessoas, né? Tem. Eu vou lhe contar. Alguns amigos meus assim, que convivem comigo sabem. Todo dia de manhã, eu tenho uma foto antes de começar o tratamento com você ali no início. No início não, nem tinha ido ainda pra você. Umas fotos de eu gordo que eu olho todo dia de manhã, aquela foto. E ela é o meu grande motivador. Eu olho assim e digo, rapaz, não quero voltar pra isso aqui não. Pra isso aqui não. E é uma mudança assim que as pessoas, que me viram e me vê hoje, não acreditam. Pensam até que eu fiz uma cirurgia bariátrica, o que é que foi que eu fiz. E uma coisa boa, Gilberto, que eu acho que é por isso que eu sou muito defensor da atividade física, é que eu emagreci. Geralmente quando uma pessoa faz algum procedimento, alguma coisa, por mais que emagreça, fica com aquele aspecto meio de doente, um pouco assim. Pô, o que é que foi que você fez? Ficou doente. E eu consegui emagrecer, rejuvenescer. Eu até brinco com algumas pessoas mais íntimas. Rapaz, eu me sinto como se eu tivesse 26 anos. Até brinco com a esposa. Porque, de fato mesmo, é como eu me sinto hoje. Eu me sinto nessa idade aí, 25, 26 anos, pleno vapor. Então, ótimo, meu amigo. Meu querido, se você pudesse voltar lá naquele nosso início e você pudesse dizer, não houve isso não, que isso aqui é um mito sobre emagrecimento, é um mito sobre obesidade e que isso está errado. Ou que hoje eu passei na pele e já sei que isso está errado, que isso aqui não vai te ajudar, que isso aqui vai piorar. Se você pudesse voltar e dizer assim, caramba, eu preciso desmistificar algumas coisas, alguns conhecimentos que eu tinha naquela época, você consegue identificar que tipo de coisas você conseguiria voltar e dizer para você mesmo 3 anos atrás, para dizer, não houve isso não, que isso aí é furado? O principal mito, né, que eu vejo é a questão do profissional, né? Do você ir para o profissional certo, que ele quer que você emagreça com saúde, não ir para um médico que chegue lá, como tem alguns amigos meus que comentam que foram para alguns, o cara não pede nenhum exame para você e já lhe passa já um protocolo pesado. O cara não fez nenhum exame para saber como é que você está. Então, é uma coisa que eu falo sempre para as pessoas. Não precisa ir para o médico que eu fui, não. Mas procure um profissional, se informe como é que ele trabalha para que você tenha esse processo de maneira saudável. Então, assim, é uma das coisas que eu sempre falo, que a pessoa tem que ter esse cuidado. E uma coisa que tem que desmistificar é a questão do tempo, né?
As pessoas, hoje, como a gente já conversou, falou sobre isso, mas as pessoas hoje colocam muito a desculpa no tempo, que eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. E a gente tem que encontrar um tempo na nossa rotina. Tem que, se eu não consigo fazer de manhã muito cedo, eu faço à noite quando chego. Mas a atividade física, ela tem que ser uma rotina na nossa vida. Ah, eu não consigo fazer todos os dias. Faça 3 vezes na semana, faça 2, entendeu? E uma outra coisa é um mito, né? Que a gente já tem, fazer dieta é passar fome. Não é passar fome. É você saber trocar os alimentos. Ou deixar de comer o que eu gosto, né? O que eu gosto. Por isso que é a questão do nutrólogo, né? Ele equilibra com os seus exames qual é o alimento que ele vai lhe fazer bem. Porque às vezes você passa ali tem um alimento, todo mundo sabe, batata doce ou aipim, ou cuscuz. Pô, são alimentos saudáveis que todas as pessoas comem. Mas será que isso para você faz bem? Será que você não tem intolerância a um ou esse alimento? Então, para mim, o papel do nutrólogo, que eu não achava que era um profissional tão habilitado, tão competente para isso, é o que ele faz hoje. Ele equilibra como é que estão os seus exames, o que você tem de intolerância e associa esse exame para você estar ingerindo um alimento que vai lhe fazer bem. Então, isso aí também foi uma quebra de paradigma, assim. Pô, o que é que o nutrólogo faz? É só medicamento que ele passa? Não. Ele equilibra ali os seus alimentos e diz quais alimentos você pode comer para que você tenha sucesso nesse processo. É porque a gente tem um mito hoje de, primeiro, que todos os medicamentos são iguais, que todo mundo vai usar a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa. E não é. Às vezes, chega o paciente lá. Eu tenho uma fala no consultório que eu sempre digo o seguinte: a obesidade ela pode ser o sintoma ou ela pode ser o problema. Vai depender muito de cada paciente. Vou dar um exemplo. O paciente que ele tem uma ansiedade muito alta, a obesidade vai ser muito mais sintoma do que o problema. Então, o cara é ansioso e aquilo leva ele para a comida. Ele vai lá e come, ganha peso. Então, essa obesidade dele não é resultante de um cara de muita fome, e sim da ansiedade. Então, assim, eu tenho que cortar essa ansiedade dele, eu tenho que minimizar essa ansiedade dele. É diferente do cara que tem uma fome exacerbada. O cara come e não fica saciado. Então, são coisas que vão se alimentando ali no processo, né? Que é justamente aquilo que eu falei, são as variáveis que estão entre o gasto e a ingesta. O que faz você comer? Pô, bicho, eu trabalho, pressão é grande, e aí quando fico muito ansioso eu vou lá e como. Então assim, eu passo o dia beliscando, comendo um docinho, uma bolacha, um negócio, e aí eu passo o dia beliscando. E passo o dia sentado, trabalhando, escritório. Então você tem um cara que tem uma demanda menor, só que ele tem uma ingesta alta. E isso está gerando um aumento de uma sobra, né, no caso, de energia, que está virando gordura. Então, esse é o cara que eu tenho que tratar a ansiedade dele primeiro, antes de tratar a obesidade. Entendeu? Então, esses são os grandes desafios. O que fez você ganhar peso? Porque você é ansioso? Porque você era um cara, tipo, você praticou atividade física o tempo todo, então, atleta tem muito disso. O cara tem uma rotina de comer muito, porque ele tem um gasto alto. Tanto que a gente vê muito jogador de futebol, né? O cara deixa de jogar futebol e pum, engorda, ganha muito peso. Porque o cara comia muito, mas ele tinha um gasto altíssimo. Esse gasto não existe mais, só que a ingesta continua. Então, o que está mantendo essa ingesta aqui? É uma ansiedade? É só o hábito? Então, tem tudo isso que eu tenho que pensar antes e usar qual ferramenta vai ser melhor. Vai ser melhor usar uma das canetinhas? Vai ser melhor usar um ansiolítico? Vai ser melhor ajustar o sono desse cara? Porque esse cara dorme mal, gera uma ansiedade no outro dia, que está levando ele para a comida também. É falta de atividade física. Então, são esses detalhes que fazem a diferença do processo de emagrecimento e que faz ser um processo mais rápido ou mais longo, mais demorado. Então, é justamente isso. Quando você fala, pô, procura alguém... Eu digo isso no consultório também. Às vezes eu brinco com pacientes. Procura alguém que vai te ajudar, cara.
Ah, por alguma coisa, vou mudar de cidade, não gosto de consulta online, ou, Gilberto, não quero mais vir aqui. Tá tudo certo, mas não deixe de procurar alguém para te ajudar nesse suporte. Porque quem está de fora lê o cenário de cima. Então eu consigo identificar, esse cara, ele tem um padrão beliscador, então eu tenho que combater isso. Esse cara aqui, ele bebe muito álcool, tenho que combater isso. Esse cara aqui, ele até come direito, mas ele é muito sedentário, tenho que combater isso. Então são essas coisas que a gente vai ajustando. Ou então assim, esse cara aqui tem muita intolerância, muita alergia, que está gerando uma inflamação, que gera uma alteração metabólica, que está fazendo a insulina dele ficar alta, que faz com que qualquer comida que ele coma faça ele engordar. Então, é um mundo de coisas que faz o cara ganhar peso. Então, não tem como a gente simplificar o processo. Sabe? E lembra do que eu falei, né? São duas coisas. Ganho de peso, ingesta e gasto. Mas nesse meio tem uma infinidade de coisas. É só o cara que fica muito na tela, sentado o dia todo, o gasto metabólico dele vai lá para baixo. Então esse cara vai viver de luz. Não é isso. É o cara que ele até treina muito, mas ele come muita comida processada. O gasto calórico dele é alto, mas a ingesta calórica dele, num tantinho de comida assim, vai lá para cima. Então, tudo isso a gente tem que botar na variável quando vai pensar. Que é outra coisa também que eu acho que eu hoje também procuro evitar, são as comidas processadas. Assim. Sempre opto pela... Se tiver opção ali, eu sempre opto pela comida mais natural. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar isso na rotina. Independente de um processo de emagrecimento ou não, é sempre fazer essas opções por uma coisa mais saudável. 2 perguntas para a gente ir finalizando. Para quem está começando, o que você diria? Para quem está começando o processo, eu diria que acredite que você consegue. Basta você ter foco, ter disciplina que você consegue. Eu sou um exemplo que consegui e eu tenho certeza que se você seguir tudo o que foi passado, você vai conseguir chegar lá. Pode ser mais rápido, pode demorar um pouco mais, mas você consegue. Você tem que acreditar em você e superar, que você tenha certeza que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Para quem começou e desanimou, volte para o início lá, porque a mudança é sem dúvida e assim, como é que eu vou dizer? A mudança traz uma coisa fantástica para sua vida, assim. Então, assim, os benefícios que traz para você são, assim, eu não consigo nem mensurar o que é que trouxe de benefício. Então, se você desandou, volte, porque se você quiser envelhecer e chegar aos 70 anos, 80 e aproveitar mais a sua vida, volte a se cuidar e pense em você. É o que eu sempre digo. A gente tem que cuidar dessa máquina aqui, porque essa máquina precisa de cuidado. Meu amigo. Então, era isso que a gente tinha no nosso episódio de hoje. Um exemplo real aqui com a gente. Trabalha, mora fora, rotina pesada, muito pesada, mas que encontrou formas de se manter motivado e, principalmente, encontrou formas de encurtar o caminho, mas não de burlar o caminho, que eu acho que é o mais importante de tudo. Certo? Pessoal, vejo vocês no nosso próximo episódio com outro convidado aqui. Um abraço e até a próxima.